aqui é a Angélica, especialista em regularização junto ao Corpo de Bombeiros. Que bom ter você aqui em mais um episódio da série A Fórmula do CLCB. Hoje o nosso papo é direto, prático e extremamente importante. Nós vamos falar sobre autoridade e posicionamento profissional, dois pilares que têm o poder de mudar completamente o rumo da sua carreira. Eu quero te mostrar na prática como engenheiros e arquitetos podem se tornar referência em prevenção de incêndios, mesmo começando do zero, sem precisar esperar anos de experiência ou depender de grandes contatos. Você vai entender o que faz um profissional ser lembrado, buscado e respeitado, enquanto outros, mesmo com mais tempo de mercado, continuam sendo apenas mais um. O tema de hoje é sobre estratégia e postura profissional, porque o mercado mudou e quem não aprender a se comunicar bem, gerar confiança e entregar valor de forma consistente acaba ficando invisível, mesmo sendo excelente tecnicamente. Depois de 12 anos acompanhando engenheiros e arquitetos, ficou muito claro para mim que a autoridade não tem nada a ver com o tempo de carreira, tem a ver com como você se posiciona, como você entrega e como você se faz relevante na cabeça do cliente. Então, se você sonha em se tornar o nome mais lembrado quando o assunto é prevenção de incêndios na sua cidade, essa é a sua aula. Vamos começar com algumas perguntas rápidas para você refletir. O que significa na prática ser referência em prevenção de incêndios? É ser o profissional mais experiente ou é ser o mais confiável, mais lembrado, né? O que resolve o problema com clareza e rapidez? Por que será que poucos se tornam esse nome lembrado na cidade? E quais erros estão impedindo profissionais incríveis como você de atingirem esse reconhecimento local? A verdade é que o mercado está cheio de bons técnicos, mas poucos sabem como se posicionar. E isso é o que separa quem luta por espaço de quem é naturalmente procurado pelos clientes. Hoje você vai ver que ser referência é uma construção estratégica, não um golpe de sorte. E deixa eu te explicar o poder real disso. Porque ser referência local é um divisor de águas na vida de um profissional. Quando você se torna referência na sua cidade, tudo muda. Os clientes passam a procurar você em vez de você correr atrás deles. As indicações acontecem naturalmente, sem precisar insistir. E o melhor, você pode cobrar mais pelo seu trabalho, porque o seu nome carrega confiança, credibilidade e autoridade. E essa é a diferença entre ser apenas mais um prestador de serviço e ser a escolha certa, a primeira lembrança do cliente. A autoridade é o que cria um ciclo previsível de contratos, é o que abre portas, antecipa oportunidades e te garante reconhecimento e estabilidade. Quando o cliente confia, ele não hesita. Mesmo que existam dezenas de outros profissionais oferecendo o mesmo serviço, ele escolhe você, porque acredita que estará seguro, que você entrega o resultado certo e que o atendimento será diferente. E sabe o mais interessante? Ser referência não está ligado à idade, nem tempo de carreira ou quantidade de diplomas. Eu já vi profissionais com pouco tempo de atuação se tornarem nomes respeitados na cidade, simplesmente porque agiram com clareza, constância e propósito. O segredo está em como você se posiciona, em mostrar o que faz com confiança, compartilhar conhecimento, ensinar e ser visto como alguém que entende do assunto. Enquanto muitos se escondem esperando ficar prontos, né, os que agem desde já ocupam espaço e dominam o mercado. E o melhor momento para começar essa construção é agora, porque essa é uma das maiores oportunidades que o mercado de engenharia e da regularização já viveu. E pouquíssimos profissionais estão se posicionando com estratégia. A maioria ainda está presa na rotina de apenas executar, né, sem perceber que quem comunica a autoridade conquista oportunidades. E eu te garanto, quem começa a agir hoje, em poucos meses, será um nome que o mercado lembra quando o assunto é prevenção de incêndios. A pessoa que é lembrada, indicada e procurada e que constrói um nome forte, sólido e respeitado dentro da sua região.
Ser referência não é sobre aparecer, é sobre entregar valor com propósito, falar com clareza e se manter consistente. Porque quando você faz isso, o mercado inteiro passa a reconhecer. Se é sobre prevenção contra incêndio, fala com fulano ou fulana. Ele é a pessoa certa, né? Ou ela é a pessoa certa. Então, quer ver como tudo isso acontece na prática, na minha própria história? Quando eu decidi, né, abrir a Aura Extintores, eu atuava em uma cidade relativamente pequena e muita gente dizia que não havia espaço, né, para crescer nesse nicho. Mas eu enxerguei o contrário, vi ali milhares de oportunidades escondidas e percebi que poucos profissionais realmente sabiam lidar com regularizações junto ao Corpo de Bombeiros. No começo eu não tinha grandes estratégias de marketing, nem investir em internet, na época nem tinha muito isso. Né? O que eu fazia era informar meus clientes de forma clara e verdadeira, né? O tempo todo, desde o primeiro atendimento. Eu sempre expliquei cada detalhe do processo, mostrei o que era exigido pelo Corpo de Bombeiros, eu preparei os documentos, né, com transparência e falei a verdade sobre prazos e custos, mesmo quando isso poderia afastar a venda. E sabe o que isso gerou? Confiança. As pessoas percebiam que podiam contar comigo, porque eu explicava as coisas exatamente como eram, inclusive quando eu errava, né, lá no início da minha jornada. Eu não escondia nada, se algo dava errado, eu ligava para o cliente, explicava o motivo e me comprometia a resolver. Isso mostrava que eu estava aprendendo, mas com responsabilidade e honestidade. E com o tempo, essa forma de trabalhar virou o meu diferencial. Os clientes começaram a enxergar que mais do que uma empresa, a Aura era um ponto de apoio, né? Um lugar que eles podiam confiar para resolver qualquer pendência com o corpo de bombeiro. E o boca a boca começou a acontecer naturalmente. Empresas, escolas, condomínios e comércios foram chegando porque alguém tinha me indicado. E sempre diziam a mesma coisa. A Angélica explica tudo direitinho, não enrola e resolve, né? Fala com ela. Então, a transparência virou a minha maior aliada e foi ela que me ajudou a construir autoridade sem precisar aparecer o tempo todo. Eu cresci sendo verdadeira, mostrando os bastidores e mantendo o cliente dentro do processo. E conforme a empresa cresceu, eu comecei a contratar mais engenheiros para atuarem comigo. E a maioria deles não conhecia profundamente o processo de regularização de baixo risco. Então, eu mesma treinei eles do zero, né? Ensinei, compartilhando tudo que eu aprendi na prática, inclusive os erros, né, que eu cometi, para que eles não precisassem passar pelas mesmas dores. Então, hoje, esses profissionais não apenas atuam como prestadores de serviço para mim, mas também conquistaram independência financeira, né, criando seus próprios clientes, sua própria carteira de clientes, gerando renda recorrente com contratos de regularização. E esses resultados não vieram de sorte, vieram de posicionamento, honestidade e constância. E é justamente isso que eu quero te ensinar. Como construir respeito e previsibilidade financeira, sendo transparente e fazendo o simples com excelência. Existem 5 pilares fundamentais para quem quer se tornar uma verdadeira referência local em prevenção de incêndios. Esses pilares são um mapa do seu posicionamento, o alicerce que sustenta a autoridade, o reconhecimento e o crescimento sólido dentro desse mercado. Então, anota cada um deles, porque eles são simples, mas poderosos. E quando colocados em prática de forma consistente, transformam qualquer carreira comum em uma história de sucesso. Então, primeiro, entrega de valor. Esse é o pilar número 1 e o mais importante de todos. Ser referência não é sobre aparecer, é sobre resolver. O cliente não lembra de quem fala bonito, ele lembra de quem resolve o problema com rapidez, clareza e confiança. Foque em excelência e empatia no atendimento, né? Explique cada etapa com calma, simplifique o processo e mostre que o seu objetivo é facilitar a vida do cliente. O mercado está cheio de pessoas que complicam. O cliente ele quer alguém que deixe claro, entregue certo e o faz se sentir seguro, né? Cliente bem atendido vira cliente fiel e cliente fiel é o que gera recorrência, indicações e estabilidade financeira.
Então, em resumo, os clientes lembram de quem resolve, não de quem aparece. Segundo, divulgação estratégica. Ser referência exige presença, mas uma presença com propósito. Não é postar por postar, não é se exibir, é mostrar o que você faz de forma educativa, honesta e inspiradora. Nas redes sociais, compartilhe casos reais, bastidores, curiosidades e dicas sobre prevenção e segurança contra incêndio. Seja visto como alguém que entende e que se importa com o que faz, mas vá além da internet. Participe de eventos locais, feiras, encontros empresariais e reuniões de associações comerciais da sua cidade. Esses espaços são poderosos para criar conexões genuínas e estratégicas. Quando os outros te veem como alguém presente, né, participativo e confiante, você se torna a primeira lembrança quando alguém precisa de um profissional de confiança. Terceiro, educação do mercado. Tem um diferencial que constrói a autoridade mais rápido que qualquer outro, é educar o mercado. Enquanto muitos profissionais vendem, os que mais crescem ensinam primeiro. Né? Fale sobre prevenção, prevenção de incêndios, sobre leis, né, sobre a renovação, documentos e boas práticas. Explique o que o cliente precisa saber para ficar dentro da legalidade. Mostre que a regularização não é um custo, mas uma segurança para o negócio dele. Quando você ensina, você transmite domínio, cuidado e transparência. E com isso o cliente passa a te enxergar como uma autoridade natural, alguém que realmente entende e se importa. Educar não é vender, é gerar valor antes de qualquer proposta. O quarto pilar, network com autoridade. Ninguém constrói autoridade sozinho. Conecte-se com profissionais que somam, né, e parceiros que ampliam o seu alcance. Então, relacione-se com síndicos, contadores, lojistas, até outros engenheiros, né, ou consultores, e principalmente mantenha uma boa relação com o corpo de bombeiros. Mostre interesse genuíno, ofereça ajuda, tire dúvidas, compartilhe informações e mantenha-se próximo das pessoas que fazem parte desse ecossistema. Isso demonstra não só profissionalismo, mas também respeito e parceria. Com o tempo, essas relações se transformam em indicações e colaborações constantes. E uma coisa é certa, quem é bem relacionado é lembrado com mais frequência. Então, network com propósito é o que multiplica a sua credibilidade e te coloca no radar de grandes oportunidades. Quinto pilar, reputação e prova social. Por fim, chegamos ao pilar que solidifica tudo o que você construiu, a reputação. A autoridade se conquista com entrega, mas se consolida com comprovação. Peça depoimentos sinceros aos seus clientes, registre histórias reais, mostre antes e depois de regularizações e demonstre seus resultados com ética e responsabilidade. Mostre o que foi feito, agradeça publicamente os clientes e celebre conquistas. Isso mostra comprometimento, transparência e faz o seu nome se espalhar de maneira natural. O cliente, em dúvida, sempre escolhe quem tem provas reais de que entrega o que promete. A prova social é seu selo de confiança. Quando esses 5 elementos trabalham juntos, a entrega, a divulgação, a educação, networking e reputação, o reconhecimento não é uma promessa, é uma consequência natural. E é nesse ponto que a mágica acontece. Você deixa de ser só mais um profissional técnico e se torna um nome de confiança quando o assunto é prevenção contra incêndios. O mercado passa a te procurar, as indicações crescem sem esforço e o seu faturamento se torna previsível. Porque referência não se autoproclama, né? Se comprova, se constrói e se conquista. Talvez você esteja pensando agora, mas já tem muita concorrência na minha cidade, muita gente conhecida, e eu também já pensei assim. Mas o segredo não é ser o primeiro, é ser o mais lembrado pela entrega e pelo conteúdo. Então, você pode estar cercado de profissionais com mais tempo de atuação, mas se for quem mais se comunica, mais educa e mais ajuda o cliente a entender os processos, adivinha? Você passa a ser a referência. O mercado não premia quem está há mais tempo, premia quem entrega clareza e resultado.
As redes sociais e as ações locais aceleram esse reconhecimento e pequenas atitudes diárias criam um impacto gigante ao longo do tempo. Então chegou a hora da ação de verdade. Agora que você já entende o caminho e sabe que a autoridade não é algo que se espera, mas algo que se constrói, é o momento de colocar tudo isso em prática. E ainda essa semana. Nada muda se você continuar parado, achando que o tempo ou a sorte, né, vão resolver. Então, antes de te mostrar o que fazer, deixa eu te contar o que não funciona. Então, esperar que o reconhecimento, né, aconteça naturalmente, como se um dia o mercado fosse, por mágica, notar o seu potencial. Não funciona. Ficar escondido sem mostrar o que você faz, como se competência bastasse por si só, e eu te garanto, competência invisível não gera contratos. E acreditar que técnica sozinha constrói autoridade, né? Ser bom tecnicamente é importante, mas o mercado escolhe quem sabe se comunicar com clareza e transmitir segurança. Então, esses são os erros que mantêm tantos profissionais travados pela vida inteira. Agora, deixa eu te mostrar o que realmente te tira do anonimato e te coloca como referência na sociedade, principalmente se você está iniciando na área e não tem tantos contratos assim. Produza conteúdo educativo, mostre que você entende do que fala, né? Pode ser uma dica prática, um esclarecimento sobre o CLCB ou até uma explicação simples sobre o porquê da regularização ser essencial para manter o negócio funcionando dentro das normas. O cliente precisa ver o seu conhecimento aplicado de forma útil, não teórica. Participe de eventos e grupos locais, né, feiras, encontros, reuniões de associações comerciais, redes empresariais. São nesses espaços que você é visto como uma autoridade real, né, alguém presente, atuante e comprometido com a cidade. Então, construa parcerias, então, converse com comércios, associações, prefeituras, síndicos, né, ofereça palestras curtas, por exemplo, apoio técnico, até um diagnóstico gratuito. Isso te coloca no radar do mercado e cria conexão valiosa. Então, mostre seus resultados com ética e clareza, né? Peça depoimentos aos clientes, mostre antes e depois de regularização, fale sobre o impacto que o seu trabalho causou, né? Isso não é autopromoção, é prova social, e prova social é o idioma da confiança. Agora, para te ajudar a sair do planejamento e ir direto para a execução, aqui vão 3 ações que você pode aplicar hoje mesmo. Então, primeira, faça uma publicação educativa nas redes sociais. Pode ser algo simples e direto, como você sabia que o CLCB é essencial para pequenos comércios manterem sua licença de funcionamento em dia? Então, fale um pouco, mas fale com clareza e sempre com foco em gerar valor. Segundo, entre em contato com um parceiro local, né? Procure uma associação comercial, ou um síndico, ou uma empresa e ofereça ajuda técnica, né? Você pode propor uma breve apresentação, oferecer um checklist, né, de segurança, ou ajudar a entender as novas normas do Corpo de Bombeiro. Isso posiciona você como um profissional acessível e útil. E terceiro, escolha 2 clientes satisfeitos, caso você já tenha, e peça um depoimento, né? Pode ser um texto, áudio ou vídeo. Esses testemunhos valem ouro porque mostram na prática o impacto do seu trabalho. Essas 3 ações, feitas com constância, são suficientes para começar a construir sua autoridade agora, e não amanhã, não mês que vem, é hoje. Então, a autoridade não nasce da intenção, mas da repetição. E cada passo que você der, por menor que pareça, vai te diferenciar dos que ainda estão esperando, né, ficar prontos. Então, dá o primeiro passo agora, mostre o seu valor, haja com estratégia e comece a se tornar o nome que a sua cidade vai lembrar quando o assunto for prevenção de incêndios. E para encerrar, guarda essa frase. Ser referência local está em muito mais ao seu alcance do que você imagina. Com estratégia, entrega e relacionamento, você se destaca, mesmo no mercado competitivo. A autoridade não é um prêmio para poucos, ela é construída um passo de cada vez. Então comece hoje, mostre quem você é, compartilhe o seu conhecimento e se posicione. Porque o engenheiro ou o arquiteto que comunica valor nunca fica invisível. Agora me conta aqui nos comentários, você já atua com prevenção contra incêndios e
quer se tornar referência local? Ou ainda tem alguma dúvida sobre como começar a se posicionar? Deixe sua resposta, compartilhe esse conteúdo com colegas e segue o perfil para continuar acompanhando os próximos episódios da série A Fórmula do CLCB. E se você ainda não está inscrito na Jornada Engenheiros 15K, que vai começar no dia 3 de novembro, não perde tempo. O link para a inscrição está na bio e essa é a sua chance de dar um salto real na sua renda e no seu posicionamento profissional. E fica por aqui o spoiler. No próximo episódio, eu vou te mostrar a diferença entre aprender e aplicar e por que isso muda tudo. Até lá!